ou do Ministério da Saúde a respeito destas doses. O Ministério da Saúde pretende imunizar 3 milhões e 200 mil pessoas neste ano, atendendo primeiro aos grupos prioritários. E neste momento, a gente está conectado aqui para conversar com a gente. Pelo YouTube você pode, inclusive, assistir a entrevista com a infectologista da Unicamp. Ela é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Raquel Stuck, que gentilmente nos concedeu essa entrevista para poder fazer alguns esclarecimentos. Olá, Raquel, um bom dia, obrigada pela participação. Olá, Carol, Felipe, a todos que nos acompanham, um bom dia para vocês também. Peço desculpas não poder estar aí com a imagem presente, mas nós estamos aqui para tirar as dúvidas e conversar sobre esse momento importante aqui que nós estamos vivendo. Ah, sim, Raquel, sem problemas, sem problemas. Inclusive por conta até do recesso, a Raquel está de férias, mas mesmo assim aceitou conceder essa entrevista, então ela está por telefone. Raquel, mais uma vez, obrigada. A maior dúvida dos nossos ouvintes aqui é sobre essa dose. Ela é realmente eficaz? Ela protege uma pessoa de ter a dengue? Como que funciona isso? Para o leigo fica uma grande questão, já que também tem outros tipos do vírus, né? Outros sorotipos. Isso, Carol, a primeira a gente tem que lembrar que essa vacina, ela tem uma faixa etária onde ela está autorizada, né, de 6 a 60 anos aqui no Brasil, porque foi assim que o laboratório pediu autorização para a Anvisa, então de 6 a 60 anos. Outra coisa, Carol, é que é uma vacina de vírus enfraquecido, então não é todo mundo que pode tomar essa vacina. A maior parte da população pode, né? Para aqueles que podem, respondendo a sua pergunta, sim, ela protege contra os 4 sorotipos, né, que a gente sabe que são 4 tipos de vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4, e ela protege principalmente até contra internações e contra o óbito. Então, ela protege contra as formas graves da doença. Protege muito bem, de 80% a 90% para o sorotipo 1 e para o sorotipo 2. O 3 e o 4, que não são, que estão circulando mais no momento, os maiores, o número maior que circula é 1 e 2. A 3 e 4, uma proteção um pouco menor, mas ainda assim protegendo contra a hospitalização, que é o maior medo que a gente tem em relação à dengue, né? O cenário, segundo os infectologistas da Prefeitura de Campinas, ele pode piorar por causa da reintrodução desses 2 tipos de vírus que a senhora comentou, que é o 3 e o 4. E então essa vacina, na verdade, ela traz sim uma boa notícia, mas então não significa que todos nós, mesmo que liberem, não é o caso, não vamos todos poder fazer uso dela, então. Não vamos todos poder, primeiro, e o principal neste momento, é por uma limitação do laboratório, né? O laboratório não tem fabricação para fornecer, porque o Brasil precisaria. Então, eles deram, para o Brasil a gente tem 5 milhões, no máximo podemos chegar no final do ano a 7 milhões com uma doação. É isso que tem para 2024, por imposição do laboratório produtor, não tem nada a ver com dificuldades nossas de aquisição. Outra é que realmente, que nós já temos, e até a Secretaria da Vigilância do município considera que é possível que a gente tenha já o sorotipo 3 ou 4 circulando, a eficácia da vacina para o 3 é menor do que para o 1 e 2, e para o 4 ela é quase que desconhecida, Carol, porque na fase 3 lá dos estudos da vacina não circulou sorotipo 4, então do 4 a gente não sabe, né? E, além disso, determinados grupos populacionais não podem receber essa vacina. E daí eu vejo de assustar, né, recolher, né, toneladas de lixo dentro das casas, de entulho, né, porque esses cuidados a gente tem que continuar, mesmo que a gente tivesse vacina para todo mundo. Se a gente não olhar o nosso entorno, né, não cuidar dos reservatórios de água onde fica o Aedes, a gente vai perder a batalha para esse mosquitinho. Pois é, ele é tão pitiquiquinho, né? Como se diz, o pessoal brinca, ele é tão pequenininho, né? E faz um estrago. E não é só dengue, né? A gente tem chikungunya, tem zika, tudo com ele, né? Agora, essa recusa também dos moradores em deixar as equipes e os agentes da prefeitura entrar para fazer a vistoria. A senhora imaginava que em 2024 ainda passaríamos por essa situação? Porque muita informação foi divulgada nesses últimos anos.
Olha, Carol, eu entendo em parte até, sabe por quê? Eu não sei se a gente teria que ter, talvez alguma coisa de quem mexe com tecnologia de informação podia criar algum mecanismo para que se tenha certeza que é o agente da prefeitura, não é? Ontem mesmo, ali, eu não estou em Campinas, mas na rua de casa, tentaram entrar no condomínio se passando por profissionais da saúde que iam colher sangue de uma moradora, falaram o nome da pessoa que é moradora ali do condomínio, e isso era um golpe para entrar dentro do... E as pessoas de branco, com uma maletinha lá, com a caixinha de frio, que é o que se usa para transportar a coleta de sangue, a amostra de sangue. Quer dizer, a desconfiança da população nessa sociedade tão insegura que nós estamos vivendo também é muito grande. Então, eu até, em parte, eu entendo, né, porque tem uma dificuldade, acho, de comunicação, e ter certeza que aquela pessoa que está lá é, de fato, o agente da prefeitura, não é um impostor, não é alguém que está querendo assaltar. Agora, que essas pessoas se recusem, pelo menos façam a lição de casa, né? Que é tirar tudo de casa que possa estar acumulando água. Acompanhamos mais cedo que no estado de Minas os números já ultrapassam 11 mil casos. A gente tem em Campinas muita gente que trabalha, transita, passeia no estado de Minas, que faz aqui essa linha divisória com a região de Campinas. É preciso também atentarmos para essa questão de território em relação ao mosquito? Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que chama e nos preocupa muito nesse verão aqui no Brasil é que nós tínhamos algumas regiões, né? A região Minas e depois a região centro-oeste do país e norte sempre foram as regiões com maior número de casos de dengue, devem ser as regiões que receberão um quantitativo maior de vacina, inclusive, e não tínhamos quase, né? A gente já teve alguns surtos, né, aqui em Campinas, mas na região depois Paraná e região sul do país, a gente praticamente não tinha dengue. Hoje, a gente já tem. A gente tem as alterações climáticas e o mosquito conseguindo sobreviver e se reproduzir em todas as regiões. Agora, estar em região, né, de mais mato, onde está mais chuvoso, e nas regiões que a gente sabe que concentram um número maior de casos, é um fator de risco, sim, para exposição à dengue. Então, até o uso de repelentes é sempre importante também a pessoa estar esse autocuidado para tentar prevenir o que é possível. Pois é, em março de 2023, ou seja, quase aí há um ano, em entrevista à Rádio CBN, o presidente do Instituto Butantan, que é o Dr. Carlos de Souza, que inclusive trabalhou por muitos anos e ainda trabalha para a Universidade de Campinas e atua na cidade de Campinas, ele dava uma entrevista falando da chegada da dengue, mas também elogiou o esforço da comunidade médica em respostas rápidas, não só à dengue, como ao Covid também. Mas ainda assim, foi um ano e depois, quase um ano, né, dessa fala de que a vacina estaria chegando. A vacina ela vem num primeiro momento, então, para um grupo, não significa que será a solução do problema. Por outro lado, o Centro de Epidemiologia aqui de Campinas, através da doutora Andréa, também fala que nós estamos num ambiente propício, num país tropical, e nós temos, sim, uma situação que é favorável ao mosquito, então é uma luta constante, não vai ter períodos que a gente vai ficar sem o registro dessa doença, assim como está acontecendo com o Zika e com o Covid, e que, no caso da dengue, nós já estamos vivendo a 6ª epidemia da história da cidade de Campinas. E aí, o que eu queria saber, professora, é dentro dos estudos, do que a senhora tem analisado e acompanhado aí em relação aos dados e como essa comunidade também responde à doença da dengue. Nós precisaríamos acelerar a parte da medicina ou dá para fazer mais? Precisaria de um aporte financeiro? Ou realmente o Brasil, por exemplo, diante de outros países, teria que mudar essa postura, até em termos de política mesmo, para a gente poder dar mais respostas rápidas à comunidade diante das epidemias? Olha, Carol, é uma pergunta difícil a sua, responder é muito difícil. A gente sabe que nós temos uma notícia boa, além dessa vacina que temos agora, do ano que vem, nós devemos ter a vacina do Instituto Butantan também, que deve encerrar, né, os seus estudos clínicos com a vacina contra a dengue, também contra os 4 serotipos este ano de 2024, então para 2025 a gente deve ter mais uma opção, então um maior volume, a vacina do Butantan deve ter uma dose só, que facilita.
enfim, a gente está progredindo em uma vacina nossa, né, brasileira. Então, a gente tem, de uma certa forma, caminhando para algum tipo de resposta. Agora, nós não temos, por exemplo, nenhum antiviral para dengue, né? Isso seria importante, né? Ainda estamos muito longe disso. Tentamos vários, inclusive, né, que tem circulado muito, ivermectina, cloroquina, foram colocadas lá no passado como potenciais drogas para tratar a dengue, porque in vitro, a gente já ouviu essa história com a Covid, elas teriam nenhuma ação em vivo, só os efeitos ruins, deletérios dessas medicações. Agora, em que nós temos alguns testes, por exemplo, você sabe que com essa mudança climática, a região do Mediterrâneo na Europa, sul dos Estados Unidos, agora também tem a Aedes, agora também estão tendo dengue de pessoas lá, que são viajantes. Então, talvez até você ter dengue nos países do hemisfério norte possa ter uma quantidade de recursos maior para a gente alavancar mais as pesquisas. Tem muitos estudos sendo feitos para modificar o Aedes. Né? Tem várias iniciativas nesse sentido. Você faz uma modificação em Aedes no laboratório, solta o Aedes modificado que não consegue daí, né, ter vírus e transmitir esse vírus. Então, nós temos assim, alguns caminhos que estão sendo percorridos para o melhor controle da dengue, que é realmente uma doença desafiadora. A senhora comentou Agora, sobre... precisa, sem dúvida nenhuma, de muito investimento para isso, né? Mesmo esses Aedes modificados, é uma tecnologia que precisa de bastante investimento. Precisaria ser uma determinação, um objetivo até político para isso, talvez. Mas algo multicêntrico também, né? Eu acho que não é nada que... Como a gente teve com a Covid, que a Covid a gente andou rápido e andou bem? Porque você teve muito investimento de pessoas do mundo inteiro trabalhando 24 horas por dia por um período, né, de mês. A gente precisaria de um esforço internacional, né, para controlar nesse sentido. Mas, por enquanto, é uma doença que tem um impacto muito maior nos países do hemisfério sul, né, emergentes, vamos dizer. Então, isso acaba não motivando muito aqueles que têm muito poder econômico de fazer um aporte para o desenvolvimento de pesquisa nessa área. Quem sintonizou a CBN agora, a infectologista da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Raquel Stuck, está conversando com a gente sobre a dengue, sobre a vacina que está chegando ao Brasil. E a senhora comentou sobre o novo antiviral. É esse da Janssen? E a pergunta que eu quero fazer também, esses efeitos contra o vírus, eles começam a ser comprovados, mas precisa de um tempo para ser aplicado para a população, até para que quem está ouvindo entenda. É um processo, né? Antiviral para dengue a gente ainda não tem, né? Isso está muito incipiente, ainda não tem nenhuma perspectiva da gente ter uma medicação, que nem nós temos até, né, para a Covid, por exemplo, como a gente tem para influenza também, para dengue a gente ainda não tem, Carol, nada. Tá. Tem alguns artigos que falam aí sobre Mas muito incipiente, fase 1 ainda, né? Não dá para a gente ter expectativa em relação a isso. Nós somos leigos, né? A gente estava até comentando aqui. Existem fases de estudos, então, quando está na primeira fase, não quer dizer que vá avançar e concluir para uma... Não quer dizer. 70% do que está na fase 1, ele não progride depois até, né? Por isso que precisa de muito investimento. Você tem que pesquisar vários, né? Você abre um leque muito grande de opções e depois poucas daquele investimento, né? De 100, 2 prosperam, as outras 8 você investiu e não vai ter retorno, né? Então, por isso que precisa de um investimento importante e isso precisa de muitos países envolvidos, muitos laboratórios, né, que queiram investir para isso. O Felipe ficou curioso, a gente estava conversando. Eu até olhei para ele e falei assim, é isso mesmo, né? Mosquito? Da história do mosquito geneticamente modificado. A gente já teve experiências desse tipo aqui na região, em Piracicaba. Limeira também teve esses mosquitos que não transmitem, né? Então, mas isso talvez seja... Isso, né? Na Indonésia eles fizeram agora também usando até uma bactéria, que é um pouco diferente do que a gente teve aqui. Fizeram em 2 regiões, o controle depois, onde usou mosquito, onde não usou, e com uma queda de 70% dos casos. Mas modificar com essa nova tecnologia que foi feita na Indonésia é caro e você precisa de fazer isso com uma certa periodicidade, né? Porque você tem que terminar seria assim, né? Não ter mais mosquitos selvagens.
Então precisa de investimento e precisa de estudos maiores, além desse da Indonésia, para ver se isso também se repete em outros locais, né? É preciso avançar. Obrigada, Raquel, pela entrevista e bom retorno aí às férias, né? Obrigada por ter nos atendido mesmo em recesso. Podem entrar em contato direto comigo e se precisarem, estou à disposição. Foi um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, Raquel. A Raquel Stuck é infectologista da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, aproveitando para reforçar o site da Prefeitura de Campinas, que tem informações sobre a dengue e também chikungunya e zika vírus, a respeito de sintomas e outras informações importantes para o ouvinte da CBN então, o portal que tem lá na Prefeitura de Campinas, dengue.campinas.sp.gov.br. Ali também eles estão divulgando a lista dos bairros que serão contemplados pelos mutirões de limpeza. Então, é interessante a informação chegar para que com segurança você também receba os agentes da Prefeitura para poder fazer esse controle, o enfrentamento e combate à dengue aqui na cidade de Campinas. CBN Campinas.